Olá, meus alunos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a narrativa de suspense, ok? Módulos 91, 92 e 93. Você já ficou horas lendo um livro sem conseguir parar de lê-lo porque precisava saber o que aconteceria em seguida? Essa expectativa de conhecer o desfecho da história é uma sensação comum quando lemos uma narrativa de suspense. Adiando revelações, o suspense causa tensão aos leitores, o que se sentem instigados a desvendar os mistérios da história. Eu, particularmente, adoro uma história de suspense. A narrativa de suspense sempre se desenvolve em torno de um enigma, que somente é explicado no final da história, não é verdade? O que cria aquela sensação de suspense nos leitores, ou seja, um sentimento de incerteza e ansiedade diante da sequência dos fatos que vão sendo apresentados pouco a pouco para nós. O autor ele fornece pistas de como o mistério será resolvido, mas é possível que haja um desfecho inesperado, de modo que os leitores vivenciem sentimentos de esperança e de medo. Esperança de que vai dar tudo certo no final, mas medo de que isso não ocorra, não é mesmo? Assim, a narrativa de suspense ela é criada de acordo com uma sequência de fatos enigmáticos, ou seja, misteriosos, deixando os leitores envolvidos com a leitura, com o objetivo de descobrir logo aquele mistério e como as personagens estão envolvidas nas situações narradas. Mais do que um gênero, a narrativa de suspense é considerada um modo de contar história. É por essa razão que há diferentes modalidades associadas a ela, como suspense de ficção científica, de terror, psicológico, fantástico e policial. O escritor Edgar Allan Poe é considerado o fundador do suspense. E ele está relacionado a várias histórias policiais, como Assassinatos na Rua Morgue, de 1841. Esse conto, em que o suspense causado por um crime enigmático é solucionado por meio de uma investigação minuciosa, tornou-se um paradigma do gênero. Sua influência é tão grande que pode ser encontrada nas histórias dos detetives Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, e Hercule Poirot, de Agatha Christie. Nós vamos ler agora um trecho, nós vamos ouvir, um trecho do romance policial O Cão dos Baskervilles, escrito por Arthur Conan Doyle, ok? Cliquem no link que vai estar acompanhando juntamente com essa videoaula, vai estar lá no Google Classroom o link do audiolivro, tá? Do capítulo 4. Ouçam e aí depois deem sequência na aula, ok? Olha lá, pessoal, então nessa história o detetive Sherlock Holmes, com seu parceiro Dr. Watson, precisa investigar a morte do Sir Charles Baskerville, que é o tio de Henry, personagem apresentado no capítulo aqui exposto. Embora se suponha que Charles tenha morrido de ataque cardíaco, seu amigo Dr. Mortimer suspeita que a morte possa ter relação com o gigantesco cão, uma criatura demoníaca que seria uma espécie de maldição da família Baskerville. Cabe a Holmes desvendar os mistérios dessa morte e da lenda do cão. Em romances policiais como esse, é importante que as pistas para a solução do mistério a ser desvendado estejam presentes desde o início da narrativa, para que dessa forma os leitores percebam que as evidências estavam no texto o tempo todo. Bastava ficar atento aos detalhes para tentar desvendar, assim como um detetive, o mistério. Além disso, esse gênero literário caracteriza-se também por sua estrutura narrativa. Vamos relembrar agora essa estrutura? Olha lá, pessoal, então, o primeiro ponto a se pensar é a situação inicial, Quando são apresentadas aos leitores as personagens, e há a indicação do tempo e do espaço em que elas estão inseridas. Essa contextualização ela tem que ocorrer já na introdução. Logo depois nós vamos pensar no conflito, que seria a situação gerada por um acontecimento que é capaz de modificar as circunstâncias iniciais das personagens, as quais precisam agir de maneira a resolver essa situação, imposta por esse referido acontecimento. Depois vem o desenvolvimento, que é toda a descrição das ações dos personagens para tentar solucionar o conflito. Em seguida, o clímax, que é o ponto mais alto de uma narrativa, ou seja, quando a tensão ou a emoção exige uma decisão, um desfecho. E já partindo para o desfecho, então, que é quando nós temos a solução para o conflito, certo? Relembraram aí? Vocês já estudaram essa estrutura da narrativa, tá? Logo lá no 6º ano, 7º ano. Agora nós vamos aprofundar, ok?
Então, assim, pessoal, nos módulos anteriores, né, foram apresentadas algumas características gerais da narrativa de suspense, né? Esse é o módulo 94, na página 336, ok? Acompanhe em casa. Agora nós vamos ver como que nós vamos produzir uma narrativa. Nós precisamos lembrar que temos que trabalhar o envolvimento dos leitores. Esse é o aspecto mais importante para construção de uma história de suspense, né? Porque nós devemos gerar um efeito de tensão neles. É interessante também gerar expectativas logo no início da história, como uma cena de ação, por exemplo. Além disso, pode-se iniciar a narrativa pelo meio, de modo que somente depois seja revelada a situação inicial. Contar fatos que não seguem uma ordem cronológica tendem a gerar confusão nos leitores, que ficam intrigados para tentar colocá-los na ordem correta. Isso também é um recurso, tá? Outro tema abordado foi o fato do suspense ser construído pelo adiamento das revelações. Repare, por exemplo, em O Cão dos Baskerville, como que é demorada a revelação do conteúdo da carta anônima. A introdução de Henry, depois a menção de um enigma, aí então mostra-se o envelope e o que está escrito nele. Ele é aberto e revela-se a carta. Descreve-se a aparência das letras e, finalmente, é exibida a Holmes e aos leitores a sua mensagem. Esse adiamento das revelações, como a omissão de informações, cria um texto sugestivo. Quando você não conta tudo para os leitores, você estimula a imaginação deles, de modo que pensem nas diversas hipóteses que possam prender o que foi deixado vago, aumentando ainda mais a expectativa em relação ao desfecho da história. É importante também pensar sobre quem é o narrador da história de suspense. Por exemplo, será que o livro do Sherlock Holmes seria tão interessante se tivesse um narrador onisciente? Esse tipo de narrador sabe tudo o que passa na história. Portanto, o leitor não poderia fazer descobertas juntamente com Holmes, como ocorre quando ele é o narrador personagem. Assim, limitar o ponto de vista de quem narra a história também contribui para que haja mais lacunas a ser desvendadas, sendo um recurso bastante empregado para a criação de suspense. Vamos ler agora um texto do Stanislau Ponte Preta, conhecido, né, dessa forma. O nome dele é Sérgio Porto, e vamos observar o que o autor usa para criar um ambiente de mistério nessa história. Então vamos lá, pessoal, acompanhe em casa na página 336, tá? Conto de mistério. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Imediatamente, um sujeito mal encarado que se encontrava no café em frente ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me, foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele, a uma distância de uns 10 ou 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde no centro via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor. Parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e meia hora depois entrava em casa a berrar para a mulher: "Julieta! Ó, Julieta, consegui!" A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa no ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. E aí, pessoal, você esperava esse final da história?
O desfecho parece ser surpreendente, né? Porque o narrador ele cria uma expectativa de que o homem está cometendo algo ilegal, quando descreve o lugar, os procedimentos pelos quais ele tem de passar para obter o pacote de feijão. No primeiro parágrafo, por exemplo, sugere-se que o homem é suspeito, ao andar em lugares escuros e sem mostrar o rosto. Quando não revela detalhes a respeito do objetivo desse homem estar ali, aumenta ainda mais a expectativa sobre isso. Parece um quebra-cabeças, não é mesmo? Com as peças todas bagunçadas, e aí o leitor vai tentando encaixar umas às outras para ser, então, enfim, o mistério revelado. Olha só, pessoal, aqui eu vou apresentar algumas dicas de como você pode criar o suspense em sua narrativa. Crie frases que apenas sugiram, que provoquem no leitor a vontade de querer saber o que vai acontecer depois. Dê margem a se pensar em vários suspeitos, com vários fatos combinados com ações que despistem o leitor. Trabalhem com muitas pistas, umas falsas, outras verdadeiras, e verbos no pretérito, perfeito ou imperfeito, ou até mesmo no mais que perfeito, ok? Lembre-se que um bom filme costuma atrair o público pelo fato de organizar cenas que criem suspense. Uma cena deve ser capaz de envolver o público. Isso se dá porque o telespectador deseja saber como a personagem vai resolver, não é? Aquele problema. Então a técnica de suspense ela não é própria apenas da arte cinematográfica. Você pode encontrar também na arte literária. A partir desses dados, você inventa uma história que apresente suspense. Quanto mais você prender a atenção do leitor, mais atraente será seu texto. Antes de iniciar sua história, pense nela a fim de torná-la surpreendente. Vamos ver algumas dicas. Olha, elabore um roteiro contendo quando e onde ocorreu o fato. O que aconteceu? Quais as características físicas e psicológicas dessa personagem? Detalhe a cena que você julgar mais importante. Coloque vários adjetivos. Lembre-se de focalizar o que a personagem faz, sente e pensa, ok? Bom trabalho! Chegou agora a hora de você colocar em prática o que aprendeu sobre narrativa de suspense. Pense nos mecanismos que pode usar para criar expectativas nos leitores sobre sua história e deixá-los interessados em continuar lendo o texto até o final. Lembre-se de que você pode inverter a cronologia, né? Começar pelo meio e apresentar os personagens só depois, começar pelas ações, ok? Pode-se também criar um mistério por meio de uma descrição, né, de um objeto ou de uma cena. Use muitos adjetivos, ok? Pense também em deixá-los interessados em continuar lendo seu texto até o final. A sua narrativa deve ter um enigma para resolver, que pode ser ou não relacionado a um crime. Seu texto deve ser uma narrativa de suspense, mas não necessariamente policial. Faça o rascunho no caderno e a versão final do texto na folha de produção, lá da página 581, ok? Espero esse texto ansiosamente. Caprichem, hein? Até mais, beijos, até a próxima aula. Fiquem com Deus.